Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Vai Pecuária. Será um prazer estar com vocês nesse programa. Me chamo Éder Dalazoana e estou como gerente de treinamentos da MSD Saúde Animal. O nosso Vai Pecuária será uma série de programas quinzenais que tem como principal objetivo fortalecer e aproximar o setor da pecuária no Brasil. Nesses programas, vamos mostrar os impactos e oportunidades do mercado nesse novo mundo que a gente está vivendo. E também como vamos contribuir para superar essa fase. Você saberá em primeira mão quais as ações que a MSD está tomando nesse momento. Pessoal, compartilhem o link que vocês receberam para essa transmissão. Mandem para os seus amigos que não deveriam perder esse programa. Aqui eu digo uma coisa, vamos unir a pecuária brasileira nesse momento. Nossa série tem como base de conteúdo o CPEA, que é o Centro de Pesquisas Econômicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, USP. Também estarão com a gente o Thiago Carvalho, que é professor de Economia e Administração da Unesp e professor de MBA da USP, pesquisador do CPEA. Também ele que está como gerente-geral da MSD Saúde Animal, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Também presidente do SINDAM, o Sindicato da Indústria de Produtos para a Saúde Animal do Brasil, Delair Boles. Delair, seja muito bem-vindo a esse programa inaugural. Boa tarde, Éder, tudo bem? Tudo jóia? Muito bem, você me ouve bem? Ok, 100%, Boles. Tá bom, obrigado aí pela oportunidade, é um prazer estar aqui e participar nessa abertura aí, juntamente com a CPEA, do nosso primeiro webinar, tá bom? Esperamos aí contribuir com muito conhecimento, estarmos juntos com a CPEA, é uma ótima oportunidade de nós compartilharmos conhecimento, tudo bem? Tudo jóia. Tá com você, Boles. Vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela, tá? Você me avisa no momento que você estiver visualizando ela. Ok. Acho que só colocar ela no modo apresentação. Já está indo. Tudo bem? Ok, perfeito. Ótimo. Obrigado, Éder. Bom, pessoal que está nos ouvindo, pessoal que está assistindo a gente aí via webinar, um momento interessante, um momento da gente se reinventar, né? Eu me chamo, como o Éder falou, Delair Boles, estou como presidente da MSD, uma grande oportunidade de estar aqui. E eu selecionei aí basicamente 9 slides para conversar um pouquinho com vocês sobre como nós, na MSD, e principalmente eu como líder, visualizo todo esse momento que nós estamos passando. Então, a grande conversa que nós vamos ter aqui, esse bate-papo, né, é como nós podemos usar essa mudança de comportamento como indivíduo, como líderes, como veterinários, como pecuaristas, como organização, como família, como sociedade e, como consequência, o impacto que nós vamos ter no nosso país. Eu sou filho de produtor de leite, lá do oeste de Santa Catarina, com muito orgulho. Conversava antes com o Thiago, do CPEA, de como está o momento de leite no Brasil. Mas falar de mudança de comportamento, Pessoal, Tá todo mundo ouvindo o Boles? Tá tudo ok? Acho que ele deu uma travada. Vamos esperar um pouquinho, pedir para ele voltar. Fala alguma coisa? O pessoal está passando mensagem aqui que travou. Vocês acham que a gente está com problema de transmissão? Passa para o professor Thiago. A transmissão está rolando. Vocês que mandam. Se quiser, eu posso entrar. O
Holder está dizendo que caiu aqui, parou. Só um minutinho. Acabou de voltar para mim. Oi? Acabou de voltar para mim, tinha caído. Voltou. Boa, Holder, valeu. A imagem dele para mim aqui está travada ainda. Oi, acho que vamos entrar com... Travou a imagem para mim também. Vocês querem que eu chame? Para mim travou a imagem também. Tem como subir o comercial do Solution só para ver se resolve? O Holder, teu áudio está saindo lá, viu? Vamos voltar o professor, por favor. Tá. Chama o professor. Tá, deixa comigo. Pessoal, nós estamos com... Oi. Oi, desculpa aí. Eu não sei o que aconteceu, mas travou a minha transmissão via Zoom. Como está nesse momento? Para mim aqui, a imagem tá muito boa, Bolis, o áudio também. Podemos continuar, Bolis. Deixa eu reiniciar, então, meu compartilhamento de tela, tá? Como estamos nesse momento agora? Bolis, ok. Apresentação, ok. Tá com você. Tá bom, obrigado. Obrigado, Éder. Pessoal que está nos ouvindo, desculpa aí o inconveniente, mas realmente o Zoom, né, nesse momento nos deixou na mão aí. Mas vamos lá. Eu conversava com você sobre o perfil do pecuarista, o perfil do produtor de leite. E se nós analisarmos aí com relação às necessidades, como nós interpretamos que o produtor de leite possui hoje, mesmo o produtor de corte, que eu já vou falar daqui a pouquinho, no Brasil, ele tem basicamente 4 grandes necessidades, do seu ponto de vista de abordagem da necessidade da utilização de um produto farmacêutico ou manutenção da sanidade animal. Lembrando novamente que bom estar nesse país, que bom fazer parte do agronegócio nesse país, quando nós somos considerados saúde animal e assistência veterinária e produção de alimentos, né, algo essencial para esse país, não somente para a economia, mas principalmente para a população brasileira e para a população mundial também. Então, quando nós analisamos o perfil desse produtor, a necessidade ela é crescente, conforme a adoção da tecnologia. O que eu quero falar com isso? Se vocês olharem no lado esquerdo ou no lado direito do seu slide, não do lado esquerdo da sua tela do computador, você vê que a primeira necessidade de um pecuarista, do ponto de vista de sanidade animal, é controlar a doença. Depois, conforme mais ele for usando tecnologia, inovação, informação e conhecimento, ele já passa a lançar mão de produtos, ferramentas, serviços, plataformas, mecanismos, conhecimentos para melhorar o desempenho. O que é produzir mais leite ou mais carne. Depois nós temos uma terceira necessidade, que é a necessidade de prevenção e retorno, ou seja, prevenção. Trabalha um conceito mais preventivo, não curativo, mas principalmente uma questão de retorno sobre investimento. Para cada real que eu invisto na vaca ou no boi, qual que vai ser o meu retorno de investimento? E por último, vocês estão vendo bem à direita, o que nós chamamos de acesso ao mercado ou valor agregado. Aquele produtor que compra um produto, uma tecnologia, uma informação, uma inovação, uma solução que vai agregar valor ao produto final dele. A verdade é que quanto maior a inovação, quanto maior a adoção de tecnologia, mais esse produtor migra de controle de doença para acesso ao mercado.
Agora, quando nós falamos de produção de leite, 85% dos produtores de leite no nosso Brasil, eles ainda têm uma necessidade de controlar a doença e a melhorar o desempenho. Olha que oportunidade nós temos aqui. Aqui vem a primeira provocação para a nossa mudança de mindset, a nossa mudança de comportamento, independente de onde você esteja, trabalhando numa indústria farmacêutica, trabalhando num CPEA, ou veterinário prestando assistência para um produtor rural, ou sendo um produtor rural nesse momento. Quanto mais nós trabalharmos juntos, mudarmos nosso comportamento e adotarmos inovação e tecnologia, maior nós vamos mudar da esquerda aqui de controle de doença para acesso ao mercado. E aí que empresas como MSD têm uma grande responsabilidade, um grande compromisso, né, por sermos a empresa líder no mercado, mas também por sermos a empresa que mais emprega pessoas e também por ser a empresa que mais inova no ponto de vista de produtos e serviços para esse segmento. Quando nós analisamos do ponto de vista de carne, né, de produção, né, de bovinos de corte no Brasil, nós estamos falando de 194 milhões de cabeças. Vejam que 70% deles, 70% do pecuarista ainda está aqui focado em controle de doença, melhora de desempenho, e somente 30% está na questão de prevenção, melhor retorno de investimento e acesso ao mercado. Então, quanto maior a adoção da tecnologia, quanto maior a adoção de inovação, mais nós vamos fazer esse país produzir mais e melhor da maneira que produz. Eu vou falar 20 minutos para vocês. Nesses 20 minutos que eu vou conversar com vocês, o que o Brasil produz de leite, carne, ovos, né, é o suficiente para alimentar uma cidade de mais de 130 mil habitantes por ano no mundo. Num ano, certo? O que nós produzimos em 20 minutos, nós alimentamos aí uma cidade de mais de 130 mil habitantes por um ano todo. Então, essa é a grande responsabilidade. Eu tive a oportunidade de viver 9 anos fora do Brasil. A adoção de tecnologia, o nível de tecnologia, o nível de informação que existe. Desculpa, eu morei 15 anos fora, 9 anos nos Estados Unidos. Os 9 anos que eu morei nos Estados Unidos, o nível de tecnologia, o nível de informação que os Estados Unidos têm versus o Brasil é igual. É igual. A tecnologia, a informação, o conhecimento é disponível para todos. O que muda é a democratização da adoção dessa tecnologia e como nós somos capazes de tornar essa tecnologia acessível para todos. Tudo bem? O que eu penso sobre esse momento? E o que eu queria deixar aqui para vocês como mensagem, para você pecuarista, para você veterinário, para você dono de revenda, distribuição, quem esteja nos acompanhando, nossos colaboradores da MSD já conhecem essa minha mensagem. O que eu penso sobre esse primeiro momento? Primeiro, você tem duas formas de olhar esse momento. Se você estiver olhando esse momento com um copo meio cheio ou meio vazio, minha provocação para vocês é: pegam esse copo e bebam o conteúdo que está dentro desse copo. Não importa se é 2 dedos pela metade ou quase cheio. Bebam porque vocês têm muito que celebrar. Porque nós estamos num país que tem produção de alimentos, nós temos um país que tem qualidade, que tem tecnologia, que tem informação, que tem disponibilidade e que tem vocação de produzir alimentos. E nós temos a oportunidade de estarmos nesse setor. Então, vamos olhar isso como uma nova oportunidade de aprendizagem para como vem o futuro. Eu sempre falo isso, eu aprendi isso quando eu morei na Colômbia. O que define o resultado não é a intensidade do desafio, mas a sua capacidade, sua velocidade de resposta nesse momento. Eu falava com o Thiago antes, hoje de manhã eu tinha uma conversa com o diretor de banco e ele falava o seguinte, ele falava: Boles, a realidade é o seguinte hoje, existem duas realidades. Quanto mais caixa, quanto mais saldo bancário você tem nesse momento, mais você está planejando, menos preocupado você está. Quanto menos saldo bancário você tem nesse momento, isso vale para o CPF e para o CNPJ, mais preocupado você está.
menos planejando você está. Mas olha que coisa interessante, ele me dizia. Isso pode ser uma oportunidade. Por quê? Porque quanto menos saldo bancário você tiver, quanto maior o desafio, mais você vai experimentar. Enquanto os que têm alto saldo bancário estão cômodos, ainda planejando e não experimentando, é uma oportunidade para quem, nesse momento, está numa situação de risco. Afinal de contas, como disse o Leandro Carnal a semana passada, num bate-papo com a gente, ostra feliz não produz pérola. Né? Ou como fala a minha coach e mentora Fátima, um mar, bons marinheiros ou bons líderes não se formam em mares calmos. Então, esse é o momento de nós termos capacidade de resposta, mas nós temos velocidade de resposta para nós transformarmos tudo isso em oportunidade. Aprendam algo. Eu conversava também antes com o Thiago. O Covid-19 trouxe duas realidades para a gente. A primeira delas, nós estamos com dificuldade de prever o futuro. Mas nós também temos que começar a aceitar que nós somos eficientes, mas não suficiente. E o consumidor vai nos forçar a isso. Né? Terceiro aspecto, o quarto aspecto, como eu vejo esse momento, vai ser um ensinamento para a vida toda. Para minha filha Mariana, que tem 15, para minha filha Gabriela, que tem 6, para mim, que tenho 48, vai ser um ensinamento para a vida toda. Tenho saudade de um abraço, faz falta um abraço, ele vai voltar. Mas ele vai voltar com muito mais verdade, com muito mais amor do que ele existia antes. O mundo vai sair disso muito menos analógico, muito mais digital, mas muito, muito mais humano. E por último, nós estamos tendo uma oportunidade a ter acesso a informações, a conhecimentos, a potenciais antes desconhecidos. O que o mundo, o que o Brasil desenvolveu, aprendeu e cresceu e trouxe de coisas novas nesses últimos 3 ou 4 semanas que nós estamos entrando agora, equivale a uma aprendizagem de 5 anos. Temos dificuldades? Temos, muitas. Mas nós temos, antes de tudo, a certeza que é essas potencialidades antes desconhecidas que nós temos que nos focar. Como você pode liderar, ou como você pode se comportar com isso nesse momento? Você tem duas formas de ver isso. Né? A cadeira que eu estou, a cadeira que você está, é uma cadeira quente. Muito quente. De todos nós nesse momento. A complexidade do dia a dia para tomarmos decisões rápidas. Nós não temos mais tempo de pensar nas respostas. Antes a dúvida, o desafio vinha, e aí nós tínhamos tempo para planejar. Hoje, todo dia é um desafio diferente. E você precisa estar preparado para ter a resposta naquele momento. Então, você tem duas formas de lidar com esse momento. Uma visão microscópica e uma visão telescópica. A visão microscópica, eu sempre falo o seguinte, quanto tempo você está usando para focar no agora e no futuro? Imagina que o seu dia tenha 8 horas por dia. Eu vou fazer uma provocação. Comece com o seguinte ponto. Foque 6 horas no seu agora. O que é importante agora? É importante você manter a sua produtividade de leite, de carne. É importante você negociar bem. É importante você manter a sua saúde financeira. É importante você cuidar dos teus colaboradores, da família dos teus colaboradores. Mas não fique só nisso. Não fique só nisso. Comece a fortalecer o seu futuro desde agora. Comece a usar 2 horas por dia do seu tempo para se conectar com pessoas fora do seu segmento. Comece a ouvir webinars que você não ouvia antes. Comece a explorar potenciais antes desconhecidos que você não conhecia. 2 horas por dia. E você vai, com certeza, fortalecer o futuro. A sua cadeira é quente como a minha. E tem a sombra e tem a luz. A sombra é o medo. Certo? Ninguém nasce com coragem. Vocês nasceram corajosos? Eu não. Eu nasci com medo.
morria de medo, desculpa, morria de medo do bicho-papão. Morria de medo do bicho-papão. Né? Do bicho que se escondia embaixo da cama. Meu pai e minha mãe me passaram segurança. É isso que eu faço com as minhas filhas. É isso que eu tento mostrar para a minha organização hoje. Como líder, eu preciso apagar da cabeça deles os monstros que eles vão construindo pelos meios e pelas sociedades às quais eles vivem. Se você ligar a televisão hoje, você vai passar o teu dia construindo monstros. Você não pode se desconectar. Você não precisa se desconectar da televisão. Aproveite esse momento para também ter uma visão de microscópio, de telescópio com a sua família. E lembre o seguinte, informação não é conhecimento. Então, administre a sombra, mas foco na luz. E o que é a luz? Descubra nesse momento qual que é o seu propósito. Por que você produz leite? Por que você produz carne? Por que você trabalha na MSD? Por que você trabalha na CPEA? O seu propósito nesse momento de crise tem que ser maior do que o propósito da empresa a qual você trabalha. Vou repetir isso. O seu propósito nesse momento precisa ser maior do que a empresa a qual você trabalha. Se a empresa a qual você trabalha, a organização a qual você trabalha, a família a qual você trabalha, tiver um alinhamento de propósito com o seu propósito, parabéns. Você já está feliz, você já está sendo produtivo, você já está pensando no seu futuro. Qual a fórmula de tudo isso? Primeiro lugar, se conecte. Não importa se você esteja lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, lá em Modelo, em Santa Catarina, ou em Marabá, no Pará. O Covid-19 trouxe para a gente algo brilhante. Você não vive mais numa bolha. Tá doendo, não tá? Tá. Mas a única forma de nós sobrevivermos e sairmos disso mais forte é se conecte. Fale com pessoas diferentes de você. Invista em inovação como fator decisivo. A grande retomada dessa crise vai se dar pela inovação. Com dor ou sem dor, mas ela vai se dar pela inovação. E o terceiro, tenha garra. Sem garra, você não faz nada. Sem garra, você não acorda às 5h30 da manhã para tirar leite ou para separar um bezerro lá no campo ou lá no seu confinamento. Ou para alimentar o seu gado. Você não faz nada sem garra. Eu acho que é essa garra que nós vamos precisar para esse momento. Certo? Eu vejo tudo isso, né? E quando a gente conversa, eu tive no Vale do Silício, pessoal, uma semana antes do Covid-19, né? E estou usando muito desses slides para alimentar vocês. E por que eu falei no início, qual que é a grande diferença dos Estados Unidos para o Brasil? Não é um nível de inovação, é como essa inovação e para que e por que essa inovação é utilizada. O Vale do Silício usa a inovação como uma ponte de transformação. E nós achamos que a inovação é algo que vai necessariamente baixar o meu custo de produção ou melhorar a minha produtividade. Vai. A inovação vai ajudar você a baixar custos e melhorar a produtividade. Mas antes disso, você precisa transformar algo dentro de você, na sua cabeça. Como indivíduo, como fazendeiro, como veterinário, como líder da MSD Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Porque se você usar a inovação como essa ponte de transformação, aí você se transforma como indivíduo, você transforma a sua propriedade, você transforma a sua sociedade, você transforma o seu país. Quando eu conversava com o diretor de marketing da HP, ele falava algo para mim. Ele falava o seguinte: você não inova uma organização se você não começar com a transformação das pessoas. Então, basicamente, esse é o grande ponto da inovação. O que nós precisamos para evoluir no momento de crise? Primeiro, conhecimento é a base de tudo. E aqui meu reconhecimento, meu agradecimento à nossa equipe por organizar esses webinários ou esses web seminários, ao pessoal da
CPEA por levar muito mais do que informação para o produtor de leite e carne nesse país, por levar conhecimento. Cuidado com a informação ao qual você está tendo acesso. Informação não é conhecimento. Você pode transformar essa informação em conhecimento, mas nem sempre, da forma como ela chega para você, ela vem através de conhecimento. Conhecimento é a base de tudo, certo? Conhecimento é a base de tudo. Depois nós temos cultura, depois nós temos estratégia, depois nós temos informação e depois nós temos ecossistema. Nós poderíamos falar aqui por 1 hora, mas conhecimento, eu vou selecionar 3, conhecimento à base de tudo, cultura é o grande gatilho de transformação de qualquer organização. A sua cultura de produtor de leite, a sua cultura de produtor de carne, a sua cultura no CPEA ou a sua cultura da MSD, come a estratégia da sua organização no café da manhã. Os planos estratégicos de qualquer organização, de qualquer propriedade rural, nesse momento no Brasil, que tinha sido construído por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos, foi por água abaixo. Como você reconstrói o seu plano estratégico? Conhecimento, flexibilidade, capacidade de mudar mindset, né, o seu comportamento, mas principalmente resgate a sua cultura. Volte para a sua cultura. É lá que está o grande renascimento do seu plano estratégico e o seu grande renascimento depois de tudo isso. E terceiro, pessoal, ecossistema. Você não conquista mais nada sozinho, né? A gente ainda tem dificuldade de trabalhar num ecossistema, a gente foca demais no ego sistema e pouco no ecossistema. E quem diria do nosso cenário político no Brasil? Quantos dos nossos políticos estão verdadeiramente pensando no ecossistema Brasil e menos no ecossistema dele? Então, eu acho que fica isso para nós como produtores, fica isso para nós como líderes, quanto mais nós conseguirmos interagir. Para terminar, pessoal, uma provocação. Que tipo de gênio, que tipo de colaborador, que tipo de capataz você tem na sua fazenda? É aquele padrão ou aquele rebelde? Que tipo de gênio, que tipo de veterinário você tem te dando assistência hoje? É aquele padrão que está lá para te garantir o resultado. Mas aquele profissional que faz tempo que não te faz uma pergunta: por que o senhor está fazendo isso? Ou por que o senhor não está fazendo isso? Ou como nós podíamos fazer diferente? Você precisa dos dois. Você precisa do padrão que vai te garantir o resultado, que vai definir a padronização dos métodos, que vai fazer com que tudo que você tenha funcione bem. Mas é o rebelde que vai te levar para o futuro. É o rebelde que vai fortalecer o teu futuro. Por último, a inovação não vai vir até a sua fazenda. A inovação não vai vir até o seu escritório. Você tem que sair da sua fazenda, você tem que sair da sua revenda, você tem que sair da sua clínica veterinária, tem que sair do seu escritório se você quiser inovação, certo? Conecte com pessoas que são exponenciais, pessoas que pensam diferente de você, né? Um pouquinho menos de pessoas e organizações lineares, pessoas que pensam exponencialmente. E por último, pessoal, né? Mais 2 slides para compartilhar o que nós acreditamos, o que nós temos feito dentro da MSD. Nós temos um comitê de crise, nós revemos, né, o nosso plano estratégico de uma forma rápida. Todo ele está focado em 3 grandes pilares: pilar pessoas e suas respectivas famílias, pilar cliente e o pilar sociedade. Dentro do pilar pessoas, fizemos uma série de ações. Estamos já na 4ª semana, todo mundo trabalhando em home office. E não porque eu acredito em um isolamento horizontal, um isolamento vertical, eu não tenho conhecimento para discutir isso. Eu acredito em ciência. Eu acredito em epidemiologia e, como veterinário, eu respeito o coronavírus. Mas, antes de tudo,
eu acredito que o CNPJ da MSD, que demorou 128 anos para ser construído com inovação, com tecnologia, ele não sobrevive sem um CPF. Então, nesse momento, o nosso foco está total e vai continuar que o nosso CPF MSD esteja saudável, protegido, seguro, confortável, né? Mas, ao mesmo tempo, que continue padrão e que continue rebelde. O que nós temos feito com relação à sociedade, pessoal, para finalizar, isso que me enche de orgulho. Nós temos 2 fábricas no Brasil, 3, né, com a Antelic, temos uma fábrica em Montes Claros, Minas Gerais, uma fábrica em Cruzeiro, São Paulo, uma fábrica lá em Joinville, da Antelic, da Alflex, que acabamos de adquirir o ano passado. E todos esses colaboradores, todo mundo que tem mais de 60 anos está em casa, né? Diminuímos a distância entre os colaboradores, diminuímos o espaço, a quantidade de pessoas por sala, estamos trabalhando em 2 ou 3 turnos para não parar a produção dos produtos de saúde animal, porque são essenciais para o Brasil, mas por iniciativa própria desses colaboradores, eles falaram: por que a gente não pode produzir álcool etílico nesse momento? Nós priorizamos e a MSD está doando, porque tudo isso vai ser 100% doado, a primeira partida de 5.000 litros de álcool etílico, 70%, para ser doado para hospitais e entidades que estejam precisando. Esse é o primeiro lote, de mais outros lotes que vão sair. O nosso objetivo é produzir 30.000 litros. É a nossa forma pequena, mas carinhosa e genuína, de retribuir para essa sociedade, para esse país maravilhoso chamado Brasil, tudo que essa sociedade, esse país tem dado para a gente. Éder, muito obrigado, desculpa se eu me estendi, desculpa o problema de conexão, de falha no início, e passo a palavra para você e vou ficar aí disponível para qualquer pergunta e qualquer sugestão que talvez tenha, tá bom? Obrigado aí, Éder. Valeu, Boles. Obrigado aí pelo seu discurso. Eu peguei algumas coisas aqui, né? Você falou que o que gera resultado é a sua capacidade de resposta às mudanças, né? E fazendo um gancho nisso, você disse também, tá bastante comentário aqui sobre uma frase que você falou: mar calmo, né, não forma bom marinheiro. Então, esse mar agitado que nós estamos vivendo são as mudanças, né? E nós da MSD, a gente está aqui para ajudar o produtor, ajudar o lojista nessa jornada, né? E, finalizando com uma outra frase sua, afinal, a gente não conquista nada sozinho, né? Muito bacana. Eu tenho bastante comentários aqui do pessoal. Tomás Coelho parafraseou você de novo aqui: marcar uma forma bom marinheiro. O Massoli está acompanhando a gente ao vivo, o Beto, a Verônica Zapatini, tem pessoal, mandou um buenas tardes para você, tá? Nós estamos com transmissão em alguns países aí também, muito bacana. O Valdir Francesi Filho, verdade, informação não é conhecimento. A Carla Liviori, só verdades. Lúcio Cisdelli mandando boa tarde para todo mundo. O Luciano Martins, mar calmo não forma bons marinheiros. Uma frase para toda a vida. Que bacana, uma frase muito forte, né? A Bruna Souza Berranteira, na sintonia. Boa tarde. Um abraço aqui também, nosso amigo e o nosso líder, Henrique Casagrande, acompanhando a gente aqui também, Boles. Nós passamos de 250 pessoas conectadas, né? E eu gostaria de agradecer a sua participação, a participação de todo mundo que está nos acompanhando ao vivo agora. Se você tem alguma pergunta ou algum comentário para fazer, mande pelo contato que está aparecendo na sua tela e também pelo YouTube, nos comentários. A nossa equipe está acompanhando, está recebendo, está encaminhando tudo. Bom, este programa é um oferecimento de Solution 3,5%, a combinação que gera resultados. A verminose causa sérios prejuízos à pecuária. Para combater esta doença, você precisa de um produto eficiente. Quando comparado a outros produtos, Solution 3,5% mata muito mais. É uma combinação única de ivermectina mais abamectina. Compare e confirme.
combinação pesa muito mais. Solution 3,5%. A combinação perfeita. E agora vamos chamar o nosso segundo convidado, o professor Tiago, que vai falar um pouco dos impactos e oportunidades do mercado de pecuária nesse novo mundo que a gente está vivendo. Seja bem-vindo, professor Tiago. A palavra está com você. Boa tarde, Éder. Boa tarde, equipe MSD. Boa tarde, ouvintes, telespectadores. Agradecer, né, o convite, possibilidade de estar aqui passando informação que a gente vem acompanhando aí nessas últimas semanas, como bem o Boris disse, faz 4 semanas, mais ou menos, já que começou esse movimento. Então, para mim está sendo uma oportunidade, um privilégio para toda a nossa equipe estar podendo participar junto com vocês desse sistema, tá? Eu vou pegar aqui para vocês, eu vou colocar a minha apresentação, tá? Para a gente começar a nossa discussão aqui hoje sobre o mercado pecuário. Eu não vou, prometo que não me alongar muito e deixar um bom espaço de bate-papo aí para todos, tá? Eu combinei com a turma aqui que a hora que eu for falar sobre o preço do boi, o preço do leite, vai travar um pouquinho, né? Brincadeiras à parte. Boris, obrigado aí pela introdução. Eu acho que é importante nesse momento. Você pontuou vários pontos, até pelo feedback da turma, essa necessidade de saber que é um momento de transição, vou falar muito disso, mas é um momento que a pecuária, eu acho que e seus pecuaristas, produtores em geral e sociedade no geral, vai conseguir passar. Com alguns ônus, mas mais bônus, porque a gente vai se reorganizar como entidades, se reorganizar como pessoas e se reorganizar como sociedade, olhando um para o outro, olhando para o nosso negócio com mais otimismo e tentando cada vez mais crescer. Tá? Minha apresentação, eu vou trazer um feedback para vocês de todo esse cenário macroeconomista, né, que a gente vem vendo, e a gente daí adentra nos setores de pecuária, de corte e leite. Eu coloquei aqui uma frase, essa frase aqui é do, né, e agora, José, né, do Carlos Drummond de Andrade, não sei se quem gosta de leitura, né, um pouquinho de cultura. Evidentemente que essa frase, né, não é para o momento, né, ele não escreveu pensando nesse momento, mas exatamente, e agora? O que eu faço? Eu gosto dessa frase porque eu estou aqui no CPEA desde 2002, há um bom tempo, e a minha primeira, podemos dizer, grande crise foi de 2004 para 2005 com a aftosa, né? Eu trabalhava já com as cadeias de proteína, leite, frango, boi, ovos, e realmente foi quando deu a aftosa, e afetou muito o mercado de suínos, afetou bastante o mercado de boi. E foi a primeira vez na história do CPEA que a gente não teve preço na Praça de Campo Grande. E a turma se perguntava, e agora? E agora? E agora, Tiago? E agora, desenho? E tanto que isso sai um texto, né, com base nessa frase, e agora, José? Né? Pois bem, tivemos uma crise, né, podemos dizer, da pecuária em 2005, depois tivemos uma crise financeira em 2008, tivemos uma crise política de 2015 para frente. Pois bem, a pecuária está aqui. Muitos deixaram a atividade, a gente sabe disso, mas a pecuária sobrevive, a pecuária sobreviveu e a pecuária irá sobreviver. Né? O ponto é esse. Como que eu vou enfrentar esse desafio? O Bolis já falou bastante sobre isso, a necessidade de criar, a necessidade de inovar, a necessidade de enfrentar esse desafio. Eu tenho várias alternativas que eu posso correr. Eu preciso olhar para a minha fazenda e falar o que eu quero, o que eu posso me reinventar. Independente se tem caixa ou não. Que o banqueiro já falou, às vezes você tem caixa, você senta ou deita em berço esplêndido e fica relaxado. Relaxamento é ruim. Às vezes, com menos caixa, você tem a ideia, você vê a luz no fim do túnel. Não vai ser fácil para ninguém, mas é importante olhar para o futuro. A poesia, um trecho da poesia, o Drummond começa, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, né? E agora?
Muitos de vocês devem estar se perguntando, e agora? O que vai acontecer? O preço do boi vai derreter, o preço do leite vai derreter, eu não vou ter mais consumo. A gente precisa, né, colocar os pés no chão, olhar alternativas, olhar o lado negativo, sim, mas saber tirar, né, o leite de pedra, né? Saber olhar o que eu posso transformar um desafio nessa oportunidade. Vou terminar minha palestra falando disso, tá? Mas eu acredito que pecuária não acabou a festa para a pecuária. Talvez o termo não seja festa, né? Mas a luz não apagou para a pecuária. O povo não sumiu, o povo está consumindo. Até quando, Thiago? A gente vai falar sobre consumo, né? Mas é um setor que está produzindo alimento, né? O Bolis falou das filhas dele, meu filho, os seus 4 para 5 anos de idade, e tem um mais velho de 8, de 5 anos, no modo dele de enxergar toda essa movimentação, home office, para ele é uma festa, né? Ele falou, ainda bem que tem gente produzindo alimento, né, papai? Eu falei, pois é, né? Na verdade, a gente almoçando, arroz, feijão e carne, ainda bem, né? Eu falei, mas ainda bem que tem gente produzindo também o tomate, alface, pegando no pé dele. Mas no modo de enxergar dele, ele vê que está todo mundo parando, de alguma forma ou outra, a escola dele, mas o alimento ainda está na mesa, né? Então, isso que é importante, tá? Eu acho que a gente vai enfrentar, assim, algumas turbulências nesse meio do caminho, mas a pecuária, a agricultura, principalmente pela tecnologia que é colocada no campo, vai sobreviver. O Bolis falou que teve nos Estados Unidos. Eu jogo essa pergunta para vocês, né? Depois de todas as crises que a gente teve no mundo, acho que a maior crise, a última grande crise pré-coronavírus, talvez tenha sido a Guerra Mundial, de mover todo mundo, né? Talvez um pouquinho a crise do petróleo, mas sempre que a gente teve Guerra Mundial, primeira, segunda, as crises do petróleo e também a crise financeira, a gente sempre teve um solavanco no preço de alimento. Você desvia dinheiro para outros setores no primeiro momento, mas depois você volta consumindo o produto, porque é o primeiro produto que um consumidor busca, é o alimento. Então, o setor vai passar por turbulência? De novo, vai, mas nós temos essa produção de carne, de grãos e de energia, tá? Pensando em macro, o que vem acontecendo no mundo, gente? Até um pouquinho antes, né, pré-coronavírus, a gente tinha a questão do petróleo, a briga Arábia Saudita, Rússia, né, Oriente Médio, Rússia, por causa de oferta. Nessa última semana, nesses últimos 2 dias, ontem e hoje, as bolsas já começam a recuperar, o dólar também dá uma enfraquecida, porque, motivado sim pelo coronavírus, que parece o mundo começa a vai ter os solavancos, como a gente vai ter em preços na nossa agropecuária, mas ter os solavancos de alto, baixo, vai ter momentos bons, momentos não tão bons, mas o mundo enxerga que essa comoção mundial vai trazer um resultado. Então, o mercado começa a se aquecer, assim como de uma possível, né, quebra aí de conflito entre Rússia e Oriente Médio por causa do preço do petróleo. Mas já vinha isso antes. Eu falo do petróleo aqui porque, principalmente, eu tenho países que demandam produtos nossos, principalmente proteína animal, que vem do petróleo, né? Então, isso é uma reorganização, isso pode ser afetado, principalmente Irã, Egito, que vem comprando bastante, Arábia Saudita, Emirados Árabes, mas tudo indica que isso daqui foi uma crise passageira. E a gente já vinha também, um ponto importante dessa desaceleração mundial, a China já vinha com um ritmo de crescimento menor, já era desenhado para esse ano um ritmo de crescimento menor na Europa, um ritmo de crescimento menor na China, uma incerteza por causa das eleições norte-americanas, assim por diante. Aí a cereja do bolo coronavírus. Realmente, traz um cenário de incerteza. A gente vai entrar no mercado de boi, de carne, de leite. Mas uma coisa interessante, né? A gente está continuando exportando firmemente soja, continuamos exportando firmemente carne. Tá? Isso é um dado interessante. Então, o mercado mundial, ele olha... Para quem que ele olha para comprar alimento? Ele olha simplesmente para os Estados Unidos e Brasil. São os grandes fornecedores. E hoje, se vocês me perguntarem, quais são os seus anseios, Thiago? É o coronavírus? É a crise do petróleo? É o PIB que pode cair, dar uma baixa de consumo? É o câmbio a 5,50, 5 que vai encarecer alguns produtos, alguns insumos, fosfato, alguns itens de medicamento, o adubo? Eu falaria,
meu grande anseio, meu grande medo é que a gente tenha uma paciência maior política. Eu não vou falar de política aqui, é evidente, mas esse último entreveiro com a China não podemos perder, porque a China, ela brigou com os Estados Unidos no ano passado, e a gente viu o que aconteceu. O que a gente não pode nesse momento é que nossos governantes, isso a nossa ministra Tereza vem trabalhando muito seriamente para minimizar qualquer tipo de entreveiro, porque é um grande player, compra muito produto brasileiro. Esse é o grande viés. E isso, o mercado externo, é um grande fator interessantíssimo para o Brasil em 2020. Então, meu grande anseio é esse. Coronavírus, nós vamos passar por essa crise novamente. Tá? Brasil, quais são os indicadores macros? Eu tenho o PIB, que vai piorar, sim, principalmente no curto prazo, porque você tira investimentos de áreas, você não coloca em pauta as reformas tributária, a reforma administrativa que estavam em pauta, mas joga isso para o segundo semestre. E alguns bancos, né, já vêm trabalhando com um cenário de segundo semestre mais positivo, um cenário, eu vou mostrar alguns números para vocês aqui, um cenário mais otimista para 2021 e 2022. Então, o PIB realmente, no curto prazo aqui de 2020, realmente vai sofrer um pouco, sim. E isso realmente pode ter algum impacto em alguns tipos de produto, consumo de alguns tipos de produto. O que chama atenção? Com o câmbio, esses 4,50 é a perspectiva do Banco Central para o final do ano, está oscilando aí 5,40, 5,20, que seja, realmente a gente pode exportar mais, pode encarecer meu custo de produção, tá, num primeiro momento, mas também ajuda a gente nesse mercado internacional. Se eu pensar no mercado do leite, também ajuda a gente a importar menos leite. A maioria, a gente tem uma importação muito forte de leite, né, no Brasil. Então, isso também ajuda a balancear alguns laticínios. Isso é importante ser destacado. E o mais importante, talvez, nesse momento, é os juros baixos. Ah, Thiago, mas eu não tenho laço, não tenho dinheiro para tomar esse empréstimo. O que me mostra isso? O juros está barato, o dinheiro está barato. A grande crítica geral é esse dinheiro chegar à população, esse dinheiro chegar às empresas, chegar no produtor, chegar na revenda, chegar numa MSD, assim por diante, chegar no Thiago, assim por diante. Então, temos juros baixos, o dinheiro está baixo. A grande questão agora da nossa política econômica ou dos nossos economistas, os tomadores, é fazer com que esse dinheiro flua. E isso é de extrema importância. Começa hoje lá os R$600 dos trabalhadores informais, etc. Tem que começar a ser mais ágil possível, tá? Então, em linhas gerais, é isso que a gente está acontecendo, mas principalmente, o primeiro ponto, coronavírus, isso vale para o Brasil também, tá bom? Agora, olha que interessante esse gráfico. Esse gráfico me mostra o preço do petróleo do começo do ano até agora, o preço do petróleo no mundo, tá? O preço do aço, do metal, ouro e soja. O que me chama a atenção? Olha como despenca o aço, olha como despenca o petróleo, já retomando uma tendência de alta. Como eu falei, aproxima-se acordos e evita-se essa questão de crise entre países de oferta de petróleo. Assim como, principalmente o aço, o metal, a China voltando ao mercado e ela começa a demandar. O mais interessante que eu queria destacar é também a soja. Olha como ela se mantém em patamar. É o produto de alimento. Todo mundo precisa do alimento para consumir. Vai ter oscilações? O gráfico mostra isso. Vão ter momentos menos otimistas e momentos mais otimistas, né? Mas é um mercado, sim, que é demandado. Mas eu quero focar no último momento aí. O petróleo começa a fluir, o aço começa a fluir, ou seja, as economias dão sinais que vão tentar se engrenar de novo, apesar de alguns países, vou reduzir um investimento aqui, acolá, mas estão investindo, tá? Porque quem investe agora vai colher mais rapidamente do que quem não investir. É o famoso, eu gosto de dizer, do efeito manada, né? Igual as vaca na fazenda, que corre atrás do alimento junto com as outras. Tem que ir do outro lado. E racionalmente ela não vai, mas tem que buscar do outro lado. A alternativa está do outro lado, a água fresca está do outro lado. Tá? Então a gente tem que olhar muito para esse gráfico. O que eu posso tirar daqui e jogar para frente? Agora, essa é a previsão de crescimento, de decréscimo. Então a gente pode ver 2020 realmente vai ficar muito marcante, talvez depois de 2008, crise financeira mundial, mas que impactou mais a turma, né, os países desenvolvidos.
mas aqui afeta todo mundo. E a gente pode ver, eu quero olhar o 2021. Eu tenho que olhar, sim, o 2020 e falar, puxa vida, o Brasil vai cair. Mas eu tenho que olhar 2021, a retomada. Ah, Thiago, mas crescer 5 em cima de menos ou crescer em cima de 0 é fácil. Concordo, mas a gente vai ter uma retomada, a China vai ter uma retomada grande, que é o nosso parceiro, a Europa vai ter uma retomada, Estados Unidos e o mundo no geral. Então a gente tem uma retomada da economia para o ano que vem, passado toda essa crise. Como o Boris falou, sairemos mais fortes, mas sairemos com uma outra visão, uma visão de mais oportunidade. Esse é o cenário. Aqui eu trouxe para vocês uma pesquisa que eu fiz rapidamente aqui, né? Estou em home office também, mas a gente acaba tendo que conversar. Esse que é a grande questão. Houve um retrocesso muito grande em alguns setores, mas a gente pode observar que parte de medicamentos de supermercados, que fica evidente em épocas de crise, principalmente de pandemias, são os que menos sofrem. Os supermercados estão contratando, as farmácias estão contratando, os hospitais estão contratando. Thiago, mas estão contratando, tá? Agora, a gente tem que olhar para os outros também, né? Não trocamos de roupa todo dia, não trocamos de calçado todo dia, carro também. Estou há 3 semanas sem sair com carro, então não abasteço de álcool. Aí um ponto importante, vamos chegar à oportunidade. Há uma briga muito grande. O etanol de milho, né? O etanol próprio cana, assim como os Estados Unidos. Como que vai ficar esse mercado? A gente tem um segundo semestre de confinamento. A gente tem a entre-safra de leite que vai precisar do concentrado. E o milho, como se comporta aí? Então, vai ter uma reorganização de todo o setor, tá? No primeiro momento, custos altos, por causa do concentrado alto, por causa do dólar alto, mas a gente tem também os outros setores se organizando. Mas, lógico, esses setores mais negativos em vermelho aqui, clarinho, realmente que vem sofrendo esse primeiro impacto. E aí que a gente mora, podemos dizer, o perigo. Isso daqui é volume de vendas no varejo. Tá certo que até fevereiro, mas a gente mostra que a gente sofreu uma crise muito pesada de 2015 a 2018. E o que eu quero trazer aqui para vocês? A pecuária passou bem por esse período. Alguns de vocês devem estar bravos comigo aí, mas, Thiago, mas a margem reduziu também. Então, todo mundo foi afetado, todos vão ser afetados, assim como essa crise, todos vão ser afetados. Mas a pecuária em 2015, 2016 deu muito retorno. Começou a cair de preço em 2017, mas mesmo assim, em 2018 a China entrou comprando, em 2019 eu nem vou falar de preço, depois de um primeiro semestre ruim. E nesse meio tempo, o leite. O leite aproveitando o preço baixo do grão, como foi em alguns momentos, como preço alto, muita gente saindo da atividade, restringindo a oferta, e a laticínio e o frigorífico olhando para a oportunidade, olhando para produtores que tinham tecnologia, que conseguiriam sair da crise e continuar oferecendo um produto de qualidade. Esse é o principal ponto. Vamos ter oscilações, mas o que eu chamo, olha a linha azul. A linha azul é o primeiro que sai, é o último que cai, é o primeiro que já sai de possíveis crises de venda. Esse é o cenário. O que é importante a gente analisar de consumo? Estou sendo muito questionado essas últimas semanas. E o consumo, Thiago? O que a gente tem que ter em mente? Tá? A gente teve um período aí de 15 dias, de 16 de março até 31 de março, onde que começou a questão da quarentena, do home office e a corrida para o supermercado. Então, todo mundo foi para o supermercado. Então, também o supermercado correu atrás do laticínio, que correu também atrás do produtor. E isso também vale para o frigorífico. Então, preço não caiu. Depois a gente vai analisar setor por setor. Mas, então, houve um abastecimento, a população foi à compra e reduziu. Final de março, dia 30 de março, para quem é assalariado, obviamente que tem CLT, tem o Vale Refeição, caiu. Então a turma foi para compra. Agora, quem está sendo demitido, começa agora a ser demitido, começando abril, entrando. Esse é o ponto, tá, gente? Ainda tem as multas, ainda tem a questão dos R$600. A questão é como será gasto. E a gente tem que ter um pouquinho de paciência quando a gente analisa esses dados aqui, um pouco de discernimento. O que me mostra esse gráfico? Isso aqui é a elasticidade de renda. Aumentou 10% a renda, aumenta para quem recebe até um salário mínimo, até R$1.000, 7,7% consumo de carne de primeira. Eu ganho mais dinheiro, eu vou querer consumir um pouquinho melhor. Isso é natural. Isso vale para carne de segunda, carne industrializada, suíno, frango, pescado, movimentos contrários. Quem tem mais dinheiro já consome a carne de primeira. Quem tem mais dinheiro já consome industrializado. Só que isso muda. Isso a gente já está começando a ver. O consumo de in natura aumentou muito.
Porque a população consome dentro de casa. Por que ovo some da prateleira como sumiu? Ah, eu vou fazer o meu bolo dentro de casa, eu faço o meu pão dentro de casa e a proteína mais barata. Pescado. Pescado a gente está na quaresma. O Brasil ainda é a sua maioria católica. A gente tem um consumo maior por parte dessa proteína, frango, pescado, e sai um pouco do mercado de suínos. O mercado de suínos começou a cair nas últimas semanas. Exportações já eram super bem, mas você tem um reflexo, principalmente do consumo na quaresma, mas também dos embutidos. O que restaurante e lanchonete compra? É o bacon, é o presunto, é o salame. Então, produtos industrializados realmente sofrem, assim como o leite. Se eu destringir o leite que não está aqui, a gente já vai comentar do leite mais para frente. O que acontece com o leite? Eu tenho uma elasticidade muito forte com derivados. É 0,6 o de derivado. Ou o queijo, o iogurte. Mas o leite fluido tem elasticidade negativa, porque é o produto base. Produtos mais vendidos em supermercados na última quinzena de março. Papel higiênico, eu não sei muito porquê, mas cerveja, turma em casa, e leite. O leite sumiu da prateleira. Leite fluido, leite HT de caixinha. Então, o que acontece? Vocês sentiram isso em algumas regiões, aí, Minas, Paraná, alguns supermercados colocando o aumento do preço do leite não é por nossa causa, é por causa do produtor e por causa do laticínio. Isso ocorreu. Aí a associação já foi atrás, já criticar, o supermercado tirou. Mas o que acontece? Houve um abastecimento, inicial uma corrida, a oferta no campo já estava restrita. Agora, o varejo está com estoque baixo de leite. Alguns laticínios de normal para baixo. Então, há uma regulação entre estoque, oferta e demanda. Houve essa primeira corrida. Então, a elasticidade de renda vai nos responder muito como vai ser o consumo. Eu acredito que a gente vai ter um momento de transição aí para maio, junho, o período que muita gente vai ter o desemprego, quem é carteira assinada. Algumas pessoas que são trabalhadores informais, com essa renda, ajuda do governo, vai conseguir dar uma freada nesse movimento, mas é um período realmente de oscilação. Não é que o preço do boi vai derreter, não é que o preço do leite vai derreter, vai oscilar sim. Vai depender para quem o produtor está vendendo. É para um laticínio que tem um grande portfólio, é um laticínio que vendia para o food service. Para quem que eu estou vendendo em termos do meu boi gordo? O frigorífico que vende para mercado externo, mercado interno, grandes redes, ou o frigorífico que vende para food service, ou para restaurantes, como disse, ou bares, que muitas vezes não vão estar funcionando. Então, muito do consumo vai estar centrado nesse movimento. Se a gente pensar nas medidas macro Brasil para a gente entrar no mercado do boi, tá? A gente tem esse afrouxo da meta fiscal, isso é importante, vale para todos os países, mas o Brasil principalmente, uma política que o Paulo Guedes quis focar muito a questão de mão de ferro, então ele vai afrouxar exatamente, ele precisa liberar, são mais de 500 bilhões, fala-se 700 bilhões, mais de 1 trilhão, que seja, mas ele está afrouxando, antecipação do 10º salário, auxílio trabalhador, reforço Bolsa Família, ajuda micro e pequenas empresas, a redução de depósito compulsório, que isso aconteceu já antes desse processo, lá 20 de fevereiro já tinha uma medida provisória nesse sentido, né? Isso vai ajudar a dar fluidez, liquidez. A questão é aonde que vai chegar esse dinheiro? Quem que vai pegar? Como que está a situação financeira da micro e pequena empresa? Ela tem certidão de débito negativo? Quem que vai conseguir? Então, por isso que eu comentei com vocês, o meu maior anseio hoje é a relação Brasil-China, a gente tem que estar próximo deles, não tem que ficar falando mal deles. E outro ponto é fluidez do nosso dinheiro. Quem que está conseguindo pegar esse dinheiro? O micro e pequeno empreendedor não tem certidão de débito negativo. Ô, Thiago, mas aí não dá para emprestar. Concordo, mas um trabalhador informal, muitas vezes uma situação, um imposto que deixou pagar, isso tem que dar fluidez, porque senão o consumo ele trava, tá? Aqui em Piracicaba, algo em torno, eu sei que Piracicaba é uma cidade de 400 mil habitantes, eu estou falando nível Brasil, nível mundial, mas alguns bares, 80% de queda nas vendas. Aí demite o garçom, fica com uma cozinheira, fica a família atendendo e a família mesmo entregando o pedido delivery, porque também eu tenho uma valorização dos motoboys. Então, é um efeito cascata. Por isso que a minha preocupação, o dinheiro tem que fluir mais rapidamente. Bom, de tudo isso, qual que é o impacto para a pecuária? Eu posso ter um custo de produção em alta por causa do dólar. Eu vou usar uma frase assim que o Bolles usou, tá? Eu tenho que produzir mais para reduzir meu custo.
Quantos litros por vaca? Quantas vacas eu tenho em lactação? A vaca está com mastite ou não? Mais quilograma, mais arroba por boi por hectare. Assim eu reduzo o custo fixo. Isso a gente estuda em economia, chamada economia de escala. Meu custo está dado, eu preciso reduzir meu custo fixo. Ou seja, eu preciso produzir mais em menos tempo. Tá? Essa é a lógica. Mas que seja, eu tenho um custo alto vindo do dólar. Eu tenho que enxergar a utilidade. Quando eu coloco dificuldades na compra de insumo, não é o dinheiro, não é o cash, mas sim como que esse insumo vai chegar. Isso não pode ser uma dificuldade. Isso é o papel da empresa, isso é o papel da revenda e também do pecuarista, também dessa fluidez. Buscar alternativas e se chegar a esse produto, tanto na fazenda, assim como na revenda, assim como dos dois lados. Tem que ter essa comunicação, tem que ser essa troca de informação. A gente vai ter essa desaceleração do setor de serviços, então é repensar aonde que o laticínio, como o laticínio vai trabalhar com o produto dele, como o frigorífico vai trabalhar com a carne dele. Repensar esse processo. E o que a gente pode ter é mudança nesse processamento, a gente pode elevar um pouco a capacidade ociosa, mas como eu falei, o que importa? O laticínio com um portfólio maior, um frigorífico com um portfólio maior. A gente vai ter que ter essas alternativas para dar fluidez para todo o mercado. A gente vai ter sim uma diminuição da renda e uma mudança no padrão consumo. A diminuição na renda não quer, evidentemente, diminuição no consumo. A gente vai ter diminuição de industrializado, mas in natura vai continuar. É esse o perfil de mudança que o empresário vai ter que enxergar. E talvez alguma paralisação de algumas atividades industriais nesse médio prazo. Tá? Eu estou falando muito de curto, médio e longo prazo, é só para a gente ter uma noção, estou falando dentro de 2020, tá, gente? Quando eu falo de curtíssimo prazo, foi o que aconteceu em maio, agora esse começo de abril. Tivemos uma valorização muito forte de preços, porque houve uma corrida por compra de produto, assim como de produtores indo buscar insumos, porque sabia que ia entrar em quarentena em algumas regiões. Então, buscava-se produzir mais. Agora, entrando em pecuária, a gente já discute isso. Quem me mostra esse gráfico aqui? Isso daqui é o preço do boi gordo São Paulo, tá, gente? Deflacionado, tirei o efeito da inflação, vem me mostrando, o preço do boi sobe, né? A gente tem crise, fitose, o preço cai, depois sobe, crise financeira cai, sobe, assim por diante. Esse é o efeito manada. Ah, Thiago, eu não aguento ficar 2, 3 anos esperando para recompor minha receita, eu concordo. Mas olha que interessante quando a gente teve a delação do JBS. O que aconteceu em 2017? Tivemos delação em maio, vocês lembram muito bem disso, coincidiu com o final da safra, começo da entre-safra, aí o maior não conseguia bater, aí todo mundo, vou desfazer da rebanho, aí o preço derreteu, não vou confinar esse ano. O preço do grão em 2017 estava baixo, isso motivou muito a turma do leite, né? Mas o preço do grão estava baixo, não vou confinar, porque o preço do boi não estava bom. Aí o que acontece? Vocês estão vendo o gráfico aqui, logo após a relação, o preço dispara, porque faltou boi no segundo semestre. A gente vinha de 2015, lembra a crise hídrica, 15, 16, oferta baixíssima de boi, 17 começando a recompor, mas no segundo semestre a gente tinha baixa oferta de gado, então aconteceu. 2017 pode ensinar muita coisa para a gente, não temos o custo baixo do milho como 2017, mas 2018 a gente tinha custo alto do milho, nós tínhamos custo alto da reposição e também muita gente não confinou, preço sobe, agosto, setembro. Aí todo mundo quer fazer o segundo giro. É esse efeito manada que vocês têm que evitar. Tá? Tem que pensar certinho o que vai fazer dentro da fazenda. Perfeito? Agora, quem que são os protagonistas esse ano aqui? Eu comentei com vocês. A gente tem uma oferta baixa de boi gordo, tá? Que vinha já do ano passado. Lá em agosto, setembro, já era difícil achar reposição. Vocês lembram disso? E veio para esse começo de ano. O que está acontecendo? Eu estou tendo um embate muito grande frigorífico e pecuarista ainda com gado, com pastagem ainda, de certa maneira, confortável, né? Vai começar algumas regiões já secando, umidade do solo muito baixa. O boi vai começar a aparecer. E começa a aparecer final de abril, começo de maio. Por isso que tem que ter muita paciência na análise, tem que ir atrás da informação. O preço pode cair? O preço vai começar a cair? Hoje eu recebi uma ligação de uma jornalista. O preço do boi já está caindo, porque o coronavírus? Tá, tem N fatores. Pode ser o coronavírus, sim, mas o preço da carne não cai. Eu posso ter vários produtores já tentando vender, já com
com caixa não muito bom, ou até mesmo com um passo, com caixa-passo também não muito bom. Então, são N fatores, gente. Tem que ter muita ponderação na nossa análise. Então, está tendo esse embate, mas o que me mostra? Eu tenho retenção, eu tive muito abate de fêmea o ano passado, principalmente novilha. Novilha bateu-se muito, recorde histórico da abate de novilha, e realmente a gente parte por um processo de baixa produção, baixa oferta, somado ao mercado externo favorável. Então, são ingredientes que ajudam a gente a ter esse mercado. Olha o que acontece com o preço da carne. Carne bovina em verde, em azul, o preço da carne bovina não caiu ainda. O preço do suíno cai, como eu já falei, quaresma, e uma demanda menor por embutidos. Isso ajuda a puxar o preço do frango. E o preço do frango a gente exportou menos em março, em relação a janeiro e fevereiro. Tradicionalmente, a gente tem uma produção maior em março, que vai refletir no final de março, começo de abril. Por isso que o preço cai. Pode puxar o preço da carne? Pode. Mas como tem uma oferta justa, tá, de preços, é isso que vem acontecendo. Então, por isso que eu falo, o mercado curtíssimo prazo, como foi muito bom para a pecuária. Ela se manteve estável, assim como para o leite. A questão é agora, em abril, maio, como que vai ser? Como que vai ser a estratégia do frigorífico e do laticínio, que pode respingar, assim, para o produtor. Nossas exportações, recordes, melhor mês de março da história, tá? A gente está falando algo em torno de 126 mil toneladas de carne in natura. Então, realmente, não podemos perder esse mercado. 25% da nossa produção é o mercado externo. Então, é uma esponja que o mercado de leite não tem, mas é necessário manter. Tem que tratar bem chinês, tem que tratar bem comprador. Podemos ter nossas críticas, podemos ter nossas opiniões, podemos ter nossos elogios, mas temos que sempre estar tratando bem, porque ele muitas vezes vai sustentar. E o 230 da arroba do ano passado foi a demanda chinesa, somada à oferta restrita. Então, do mesmo tempo que bateu 230, caiu para 187, 180, muita gente reclamou, esse é o cenário, tá? Então, sumarizando, dentro da porteira, preços firmes devido à baixa oferta de animais, essa quebra de braço no bom sentido, eu tenho pasto, eu quero um preço melhor. O boi começa a aparecer em maio, então poderá ou não haver essa queda de preços, vai depender de uma demanda externa, e uma demanda externa mais firme ou não, e uma demanda interna que tende a ficar mais restrita, exatamente por causa do coronavírus. E o segundo semestre atrativo para o primeiro giro de confinamento, e demanda considerado melhorando e possivelmente mais firme. Para os frigoríficos, a dificuldade de compra de gado, e no primeiro momento conseguindo abastecer atacado e varejo, alguns frigoríficos com estoque, mas outros com mais dificuldade. Frigoríficos exportadores, eles com um horizonte um pouco melhor, um câmbio a R$5 é muito interessante exportar. A gente tem a Índia, que deu uma quarentena total aí de mais de 21 dias, então realmente ela sai um pouco do mercado, vai reduzir a produção de frango em mais de 40%, então isso favorece a nossa exportação, tá? A gente só não está exportando, não exportamos mais porque a gente está com problema de container da demora para retornar. Já vem se normalizando devido ao corredor sanitário chinês e menos pessoas trabalhando no porto chinês. Então, isso demorou. A gente estava trabalhando na semana passada com 50% da nossa capacidade, mas já vem normalizando. E o mercado externo, no nosso ponto de vista, um protagonista muito importante, não só para o setor no geral, mas para os frigoríficos, principalmente o boi China, valendo R$5, podendo valendo mais ou menos, tá? Pensando no mercado do leite, tá? Entrando no mercado do leite, a gente começa o ano muito bem, obrigado. Não está melhor, está menor do que o preço do ano passado, mas está firme, tá? Bateu o recorde em janeiro, continuou firme em fevereiro, em março subiu bem. Provavelmente permaneça estável em abril com pequenas oscilações. Talvez o resultado de um coronavírus seja mais sentido em maio, e a expectativa é, por causa do custo alto de produção e uma menor capacidade, a entre safra entrando, é que o preço fique firme. Mas, principalmente, esse médio prazo que eu estou desenhando, maio, junho, seja de um pouquinho mais delicado para o setor, no sentido o quê? Vai ter que se organizar como reflexo de uma medida econômica, assim como da demanda do consumidor, o que ele vai comprar. Mas esse é um cenário firme, é um cenário que vem valorizando. O leite UHT ele fechou a 2,38 de fevereiro, em março fechou a 2,78, mais de 40 centavos. Então, praticamente batendo o recorde, voltando aos patamares de 2016. Por quê? Por baixa oferta.
Ainda se eu tiver menos chuva, se eu tiver um mercado do boi valorizando, muito produtor de leite, inseminando vaca de leite para ter o bezerro mestiço e até mesmo abatendo vaca para ter giro, para ter dinheiro para comprar mais concentrado, então isso sim valoriza ainda mais essa questão do leite. Então esse é o reflexo atual, de curto prazo, março, começo de abril, tendo um reflexo maior aí para a partir de maio, junho. A balança de lácteos, o que me chama a atenção realmente deu uma melhorada nessa balança comercial no último mês, principalmente por causa do câmbio, a R$ 5,00, 5,20, realmente dificulta essa questão de exportação. O que eu queria chamar mais atenção no mercado de leite é a questão do concentrado, tem o milho, isso vale para o confinador também. Eu estou falando de um preço de milho aqui em São Paulo em torno de 43 em setembro. Ô, Thiago, mas aí já passou entre safra, mas espera aí, esses 43 não é bom para 2021? Tem que fazer conta, tem que fazer conta. Ah, não sei como vai estar o preço, tem que fazer conta. O milho pode manter esse patamar, a gente continuar exportando cada vez mais milho. A gente tem uma perspectiva nos Estados Unidos de uma redução da produção de milho para esse ano. Vai ter valorização do preço. Então, o planejamento é de extrema importância nesse momento para esse setor, já que a gente vem aumentando nossas exportações de milho. No ano passado foram recordes. E é a linha preta que me mostra aí, março e um câmbio a R$ 5,00, tendendo a seguir a linha aí do azul. Foi menor do que 18 e 19, maior que 2017, mas é um cenário que pode se valorizar, por isso que o planejamento é importante. Então, esse fator de custo alto do concentrado, somado a essa incerteza e uma proximidade de laticínios comprando cada vez mais de produtores que produzem mais leite de qualidade, na linha de maior de 500 litros dia, então você tem uma junção aí de podendo ter uma baixa oferta, assim, na maioria dos produtores, sim, nos próximos meses. Então, o agravamento da pandemia pode acentuar a tendência altista por causar um choque, isso no curtíssimo prazo, isso aconteceu. Então, em março, tivemos maiores preços para o ano do HT, aumentou 40%, então o consumidor ele começa a reclamar, né? O leite valorizou devido à baixa oferta, então o reflexo do custo em alta, estou pensando no médio prazo, isso vai depender muito da captação e do portfólio do frigorífico, do laticínio, perdão, podendo sim oscilar para baixo sim esse preço. Então vai depender muito do que acontecer com o consumidor a partir de agora, abril e maio. Isso vai nos dizer muito. E o aumento da oferta de leite pela alta nos preços e posterior redução da demanda. É natural. Como eu falei, eu tenho muitos laticínios produzindo derivado e o derivado ele recua naturalmente por ser um produto de alto valor agregado, assim como o queijo. Então, a busca pelo leite fluido, o HT, de certa maneira, é menor. E os laticínios, demanda por láticos passou a ser caracterizada pela compra de produtos estocáveis, eu preciso estocar, eu não sei como que vai ser a demanda do meu atacado, eu não sei como vai ser a demanda desse meu varejo, tá? Sendo que o consumo de leite, lácteos refrigerados reduziu drasticamente, a gente começou a observar isso já nessa virada do mês. Dificuldade de escoar produtos perecíveis, como a gente já comentou, então eu vou focar. Pequenos e laticínios está no radar do governo, trabalhar numa política, talvez, de compra desse leite, transformar em leite em pó, pode ser uma alternativa, né? E o dólar alto também diminuindo o impacto das importações, isso deve ser favorável no longo prazo. Bom, para a gente já encerrando aqui, para não tomar muito tempo do debate, que eu quero ouvir de vocês aí também e ter essa conversa. Qual que é o risco nesse momento? Vocês tirarem dinheiro da atividade. E quando eu digo tirar dinheiro, não precisa continuar investindo 100. O problema é você não continuar investindo 100 e não investir nada, zero. Se eu tirar dinheiro de investimento, eu perco o mercado e sucateio minha atividade. Isso vale para qualquer elo da produção. Produtor, revenda, indústria de insumos. Não precisa andar a 150 por hora, precisa andar a 120. Você pode andar a 90 que você vai chegar no mesmo lugar. Pode demorar um pouquinho, mas vai chegar. E outra coisa, quando o mercado retomar, o seu motor não está desligado. Você vai chegar antes de quem tirou o investimento. Ah, não vou, eu vou sair da atividade. Tem que ter muita ponderação. Tem que manter a produção sem loucuras, como o Bolis falou. Saber onde investir, olhar quais são os gargalos da minha fazenda, o que eu posso fazer para manter minha produção. Com realismo, sabendo que virá um tempo de transição.
E essa transição é esse médio prazo que eu estou chamando. É o final de abril, maio, junho. 2017 mostrou isso, 2018 mostrou isso. Idem o leite 2017 caindo, muita gente investiu absurdamente por causa do alimento barato, preço alto de 2016, fechou a porta. Quanto compost barn virou galinheiro? Então, a gente tem que manter a ponderação, tem que ter, mas não deixar de investir. Porque passando essa crise, quem tiver o gado pesado vai conseguir engordar rápido com tecnologia e vender, ganhar preço antes que todo mundo. Idem o leite, quem tem que manter as vacas de lactação consegue dar rapidez e fluidez para o leite produzido. Eu comecei falando de um poeta, do Carlos Drummond, termino falando com o Suassuna. Independente de a gente gostar ou não, dos dois, ambos, eu acho que isso daqui eu ouvi na crise de 2015, né, logo na transição para 2016, que a gente ia ter um cenário melhor 2020 e 2021. Então, é duro prever. Mas ele falou uma coisa legal, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, e retrata bem o que a gente está vivendo. O Boris falou, liga a televisão, só tem monstro. Também eu converso com... Só tem coisa linda, né? Mas a gente tem que manter a ponderação, é ser realista, esperançoso, saber que haverá um momento de transição, tá bom? Brasil, oportunidades e desafios. Temos muito de oportunidade e muito de desafio. O que é importante? Aqui vale para agro geral. O Brasil está para a produção de alimentos, assim como o Oriente Médio está para a produção de petróleo. Reduziu a produção de carne, o preço dispara no mundo todo. Reduziu a produção de grãos, o preço dispara no mundo todo. Então, o mundo sabe da importância do Brasil. Isso fica muito importante. Para a gente terminar, essa palavra é feia, muito feia. É só tirar esse S aí que fica bonito. A gente tem que criar. Vamos criar, que a gente vai sair mais uma vez de uma crise como foi 2005, como foi 2008, como foi 2015. Não vai ser a primeira e não vai ser a última, vocês sabem bem disso, tá bom? O cenário é muito interessante no longo prazo. A gente tem que saber muito bem como trabalhar essa transição. Eu acho que as empresas parceiras de vocês, assim como a MSD, vem trabalhando muito fortemente, transferindo conhecimento e informação. Acho que isso é fundamental, tá bom? Obrigado. Acho que deu tempo certo aí. Eu gosto de falar bastante, mas eu queria passar esse recado, esse primeiro recado para vocês. Éder, muito obrigado aí. Eu passo a palavra para você. Muito obrigado, professor Tiago Carvalho, pelas palavras. Belíssimas palavras. Choveu perguntas aqui, várias perguntas que a gente vai responder depois. Convido o Bolis agora a participar também, os dois juntos. E nós vamos... queria antes só mandar um abraço para o pessoal da MTS de Santa Catarina, o Felipe, toda a turma da MTS está acompanhando a gente ao vivo. Tá? O Billy, o Marcel... De Santa Catarina, o Marcelo Grigulo, Yuri Araújo, Diego Severo, Leandro Bianchetti, a turma lá de Santa Catarina acompanhando a gente ao vivo aqui, mandando bastante mensagem. E eu convido agora uma participação mais do que especial, que é o idealizador desse projeto, o Rodrigo Favari, que é diretor de marketing da pecuária da MSD. Seja bem-vindo, Rodrigo. A palavra está com você. Olá, Éder. Olá a todos, amigos. Muito obrigado e assim estou muito feliz com o que a gente aprendeu hoje. Muitas informações, muitos insights interessantes. E eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para o Bolis e para o professor Tiago, né? A gente viu nos gráficos que a pecuária brasileira e o nosso país já passou por muitas crises, né? E a gente está passando por mais uma. Na opinião de vocês, quais os fundamentos que nós temos da pecuária, tanto de corte quanto de leite, que vão fazer com que a gente passe por mais essa? Bom, eu vou começar aí, Tiago, depois vou passar para você, que você é especialista, tá? Eu vou começar pelo último slide do Tiago. O Tiago falou de criar, né? Bonito isso, né? Eu acho que o nosso lado do cérebro da criação é o mesmo lado do prazer, né? O brasileiro é o povo mais criativo que tem, o povo que faz as coisas com prazer. Então, quanto mais nós criarmos, mais prazer nós vamos ter como resultado dessa criação. Eu acredito muito e preciso acreditar, né? Em conhecimento, em conectividade
e principalmente em ciência, né? Eu acho que o Brasil, o agronegócio, né? Ele é algo com base no conhecimento, né? Ele é algo com base na ciência, né? O que se faz no Brasil com relação a conhecimento de produção de leite e carne, e o que se faz no Brasil com relação à adoção de tecnologia, inovação e ciência, é a mesma coisa que se faz em qualquer outro mundo. Então, eu acredito muito que conhecimento e ciência nós temos. Eu acredito que a ciência é o que vai vencer essa batalha, essa crise que nós estamos enfrentando, né? Se nós virmos aí nas últimas 4 semanas o que surgiu de soluções para controle do coronavírus, é algo incrível, incrível. Algumas delas, inclusive, envolvendo saúde animal. Mas tem um ponto que eu acho que nós vamos sair disso melhor do que nós entramos: conectividade. Eu acho que o agronegócio tem conhecimento, não vai perder esse conhecimento. O agronegócio tem ciência, não vai perder essa ciência, mas eu acredito muito que o agronegócio vai sair muito mais conectado do que nós já somos, e é o que eu acredito nesse pós-crise aí. Sei, Thiago, você é um especialista aí. Obrigado por me dar boas notícias para o meu pai lá, que é produtor de leite. Ele está feliz, está com bom preço, não está reclamando, não. Bacana. Obrigado você, Boris. Eu vou, na verdade, complementar, né? Sabedoria. Eu acho que é o conhecimento, você falou bem dessa conectividade, né? Falando um pouquinho da necessidade, como sair dessa crise, né? A gente tem 3 grandes pilares que o governo brasileiro não deveria deixar. O agronegócio, por si só, buscou sozinho, mas é o investimento em tecnologia, ciência, tá? Em capital humano. Isso vale, eu acho que a empresa de insumo, a indústria de insumo, assim, a própria revenda fez esse papel de investir em capital humano, assim como a infraestrutura. A infraestrutura é logística, portos, etc. Aí é um ponto a mais. Mas, nesse momento, esse misto que você mencionou muito bem de ciência, puxa vida, a gente tem um cenário brasileiro, só para não prolongar muito, a gente tem a água em abundância, a gente tem clima bom, a gente tem área em abundância e a gente tem a ciência do nosso lado. Junto isso com boas pessoas trabalhando, é isso que vai fazer com que a pecuária saia da crise, isso vai fazer com que o agronegócio saia da crise. Então, eu vejo assim, temos muita oportunidade, como eu disse, o agronegócio brasileiro é bem visto mundialmente, isso é inegável, e a dependência do agronegócio brasileiro. Eu acho que, juntando essa dependência mundial com essa necessidade do Brasil de produzir e ser sustento para o nosso PIB, tudo isso que você falou é o que vai tirar a gente dessa, não vou chamar de buraco, mas dessa nuvem negra aqui que vai passar. Então, é bem isso daí mesmo, é juntar a qualidade que a gente tem de produção, somado a inovações com ciência, mas principalmente a troca de conhecimento, essa conectividade, como você bem mencionou. Muito obrigado. Show de bola. Respondida aí, então, a pergunta do nosso idealizador aí, participante especial do Rodrigo Faveri, diretor de marketing da pecuária da MSD Saúde Animal. E agora a gente tem uma segunda participação ao vivo, de um Rodrigo também, o Rodrigo Ferro, que é gerente de precisão da MSD Saúde Animal. Rodrigo está com a gente aí, ao vivo. Rodrigo Ferro, que é gerente de precisão da MSD Saúde Animal. Está com você a palavra, Rodrigo, para fazer a sua pergunta. Estamos te ouvindo. Opa, beleza. Boa tarde, turma. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Ferro. Tranquilo, Éder, tranquilo. Tenho cara de Rodrigo, mas sou o Gustavo. Agradeço a todos aí. Primeiramente, eu fico muito grato pela essa iniciativa. Meu colega aí, o Rodrigo Favre, que eu acho que protagonizou a iniciativa. Eu falo para todo mundo, agora a gente sabe que o tema de mercado é um tema que está muito forte na boca do pecuarista. Eu acompanho alguns grupos de pecuária e eu gostei muito do posicionamento do nosso líder aí, presidente do Bolis, porque já não é a primeira apresentação que a gente vê essa semana passada, digo,
E eu e com meus colegas, a gente tem sempre a ressonância Boles, parabéns aí pela essa postura positiva. Não é uma postura otimista, tola na definição que o Thiago trouxe, mas ela é positiva. E isso para a gente, como líder aqui, é inspirador. A frase que eu levo é que em mar calmo nos forma marinheiros bons, e acho que isso tem sido fundamental para a gente ter cada vez mais força para passar. Gostaria de fazer uma pergunta específica para o Thiago. Thiago, eu acompanho alguns grupos de pecuária aí e tenho visto um movimento muito grande no mercado e uma incerteza muito grande quanto ao primeiro giro, na verdade, de confinamento. Isso tem tido uma repercussão real, que é agora a disparidade incoerente, historicamente falando, do preço da safra com a entre safras. Você pegar maio contra outubro, no mercado futuro, você vê hoje números totalmente incoerentes com o histórico, e que está dizendo duas coisas, talvez, e eu gostaria da tua opinião nisso aí, né? Uma seria, pela proximidade dos valores, aí está dizendo que a safra entre safra vão estar parelhas, o que quer dizer, uma coisa que o Brasil é um país onde tem pasto, produção de pasto, e o segundo giro, outubro, depende do confinamento. Nós temos o dólar caro, que é bom para exportação, mas temos o milho caro e uma reposição cara. Então, para mim, tem uma dúvida, todo mundo está questionando, será que o outubro vai ser tão ruim assim, que ele se aproxima do preço de maio? Eu sei que você não é futurologista, não é esse o objetivo, sim. mas é talvez explorar um pouco a questão do confinamento, que para a gente, para o nosso negócio como MSD, é bem relevante. Legal. Seria isso, gente. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Valeu, Gustavo. Gustavo, obrigado pela pergunta, viu? Valeu, Gustavo. Prazer aí falar contigo. Obrigado pela pergunta. A gente vai fazer vamos fazer, né, um breve raciocínio. Se a gente pegar 22 de novembro do ano passado, sinalizava 227 para novembro e dezembro. 22 de novembro para dezembro do 2020. 29 de novembro já sinalizava 217. E aí foi se ajustando. O que eu quero dizer com isso? Aí é esse descolamento que você disse de maio para outubro, que muita gente vem falando. Outubro algo em torno de 193, até menos, né? Vem oscilando muito. Realmente, você tem uma disparidade, sim, e historicamente isso não ocorre. Por isso que eu quis mencionar muito o que aconteceu em 2017 e 2018. Quando você tem momentos de crise, no caso 2017 foi carne fraca, delação, esse ano, realmente, o mercado futuro é a expectativa de receita. Quem tem contrato ou não, ele sai do mercado e realmente vai ficar, de certa maneira, parece uma palavra pejorativa, mas uma especulação, é natural. Eu compro e vendo. Quem quer me vender, eu estou comprando a 193 ou 187, assim por diante. Mas que seja, eu acho que sim, tem esse descolamento, né, que não é, vamos dizer assim, essa junção aí que não é normal, e eu acredito sim no primeiro giro, como eu mencionei na minha explanação, que pode ser um período interessante, como foi 2017, como foi 2018. Muita gente na expectativa de não ser bom, não vai fechar o gado, isso é natural do brasileiro. Realmente, eu não tiro o medo do pecuarista, mas eu vou fechar gado a um custo alto disso e não vou ter um retorno. Por isso que é importante fazer conta. Talvez seja como a gente vai sair dessa crise, fazendo conta. Se a gente pega hoje um boi de 193 e um milho de 43 São Paulo, que a gente pode travar em setembro para entregar em dezembro, a conta fica bem justa, Um boi magro de R$3.000, mas daí eu vou ter que ter uma tecnologia MSD, uma boa nutrição, eu vou ter um retorno de 50%, eu vou ter um rendimento de 55%, eu vou ter um retorno chegando aí 1,6 por mês no período de 90 dias, algo em torno de 4,8. Ah, Thiago, isso não me paga, mas eu tenho um retorno positivo, tá? A questão grande que é que eu acho que muita gente não confina e o preço sobe. Mas, direto ao ponto da sua questão, realmente, historicamente, não condiz com o que acontece, porque realmente eu tenho menos oferta, e como eu falei, as exportações indo firme, a oferta de gado baixa, eu acredito num patamar de preço mais elevado, tá? No final de setembro, outubro, principalmente. Mas eu estou falando muito do primeiro giro, porque eu acredito que muita gente vai ter esse receio e não vai travar gado. E eu posso ter uma alta antes desses períodos aí, tá bom? Muito obrigado, valeu. Valeu. Show, Gustavo, obrigado pela participação.
No compromisso, o Bolis, você quer complementar a pergunta do Gustavo Ferro? Não, ótimo. Muito obrigado, Thiago. Não. Show. No compromisso de encerrar dentro do nosso horário de 14 horas e 30 minutos, a gente encerra aqui nosso primeiro episódio de uma série que vai acontecer nas próximas semanas. Tá? Nós já temos a data do próximo encontro, será dia 23/4, quinta-feira, às 13 horas. Então, guarda aí, dia 23/4, quinta-feira, às 13 horas, a gente tem a nossa segunda participação nesse programa. Eu gostaria de agradecer imensamente ao nosso líder maior da MSD Saúde Animal, o Bolis, pela presença nesse nosso primeiro episódio, o professor Thiago Carvalho, e a gente encerra aqui. Muito obrigado a todos os participantes, tem muita pergunta aqui, as perguntas serão respondidas por e-mail, nossa equipe está organizando para que essas perguntas sejam respondidas, e a gente agradece a participação de vocês, tivemos um pico aqui, mais de 1.000 interações, então muito obrigado, a MSD Saúde Animal agradece a todo mundo que compartilhou com os colegas, com os colaboradores, com os produtores, lojistas, profissionais do mercado, do agronegócio, e a gente encerra por aqui, um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Éder. Parabéns, obrigado, tá? A história da MSD é uma busca constante para fazer o bem, com dedicação, ciência e união. Nós levamos a nossa garra e o nosso coração para o trabalho. Fazemos mudanças reais. Nós somos a MSD Saúde Animal e queremos diversidade e inclusão de pessoas e ideias. Queremos inovar para proteger a produção e o bem-estar animal. Exercemos uma liderança positiva para ajudar as pessoas a se desenvolverem e fazemos acontecer. Executar para transformar. Temos um Brasil repleto de oportunidades e um planeta com muitos desafios pela frente. Vivemos uma causa comum, nos escritórios, nas fábricas, no campo. Queremos melhorar a vida das pessoas. E quando os ideais se aproximam, nos unimos e tudo começa a acontecer. Esse é o jeito MSD de ser. Essa é a nossa cultura. MSD Saúde Animal. A ciência para animais mais saudáveis. Vamos deixar um mundo melhor do que encontramos.